Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. Não digo dando palestra, né? Porque quando fala palestra, eu já começo a tremer, porque eu acho que é muito formal. Eu acho que eu vim aqui hoje conversar, né, de algumas experiências que eu tenho tido na área de educação e educação com o meio ambiente, né? Não faço educação ambiental, longe de mim, né? Acho que eu sou mais uma especuladora do assunto e uma interessada nas questões ambientais do que, na verdade, uma profissional da área de educação ambiental. Então eu vou contar aqui algumas coisas para vocês. Quero ver se dá tempo de eu passar um vídeo, que eu acho que o vídeo vai traduzir um pouco mais daquilo que eu estou querendo realmente passar. Então, como o Alan disse, eu sou professora de genética molecular, né? O que um professor de genética molecular estaria fazendo num fórum, né, de questões ambientais? Há 22 anos, mais ou menos, que eu trabalho com preservação, conservação de animais silvestres, sem nunca ter feito preservação e conservação de animais silvestres. Então, o que é o meu trabalho, na verdade? O meu trabalho é identificar populações, espécies ameaçadas de extinção e propor, né, alguns métodos de cruzamento baseado na baixa ou na alta variabilidade genética que essas espécies podem vir a apresentar. Então, nesses 20 e poucos anos, eu fiquei mais especulando, né, o que as espécies ameaçadas, o que acontecem com elas na questão ambiental. E isso foi ao longo da minha carreira me frustrando como educadora, né, porque eu encontrava um bicho ameaçado de extinção, fazia lá toda a biologia molecular dele, descobria o DNA, a sequência que ele tinha e dava o veredito de que ele realmente está ameaçado de extinção e condenado, né? E não tem muita coisa para se fazer nesse sentido. E daí? Fica nisso, aí começa outra pesquisa. Bom, vamos estudar agora tucano, né? Tucano está ameaçado por causa dessa sequência de DNA que está em baixa na população. A variabilidade genética dele está esgotada. Tá, agora vou estudar papagaio. Papagaio também aconteceu isso. Vou estudar felinos agora, jaguatirica. Isso foi me frustrando, né, no sentido de que eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu montei um projeto mais para eu aprender do que para eu ensinar, né? Montei um projeto de cidadania e meio ambiente e comecei a ler os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e fui me empolgando com essa área de educação e que eu tinha que fazer alguma coisa além de ficar determinando sequência de DNA, né? Tentar descobrir como que nós poderíamos atuar, tentando também resolver e passar para outras pessoas, tipo professores, alunos, né, do ensino médio, ensino fundamental, desses animais que estão ameaçados de extinção. Tem uma frase que eu coloquei aqui para vocês, depois eu vou dizer, que foi também uma frase que me motivou, né, a responder quando as pessoas me perguntavam assim: mas por que você está estudando bicho? Né? Se tem tantas outras coisas tão importantes para se estudar. E eu respondia, mas não convencia. Agora eu já estou num nível de convencimento muito maior. Então, esse projeto que nós fizemos, Cidadania e Meio Ambiente, baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais, ele é vasto, né? Essa questão você pode abordar inúmeros conteúdos dentro dessa questão. E eu peguei uma partezinha só que tivesse a ver com o meu trabalho dentro do laboratório, né? Então começamos a estudar, eu e os alunos que participam desse projeto, né, de iniciação, começamos a estudar a questão ambiental. Então, naquela época, 7 anos atrás, que esse projeto começou há 7 anos atrás, na minha cabeça a questão ambiental estava envolvida, para ver a tamanha ignorância, né, apenas com os problemas ambientais, somente, né? Se a mata é ciliar, não é ciliar, se teve poluição, não teve poluição, somente as questões ambientais. E eu comecei a ver que isso ia além das questões ambientais.
Isso vinha das questões socioeconômicas, das questões culturais de uma determinada região, e tudo isso estava, de uma certa forma, interferindo nesta ou naquela região para se resolver um problema ambiental. Então começamos a trabalhar com as questões ambientais, né? Essa perspectiva do problema ambiental. Pode passar o próximo, por favor. Essas relações políticas e econômicas que nós vamos só mostrar, que estão descritas lá nos PCNs, ela começa solo, de rios, né? Buscando sempre o lado econômico. Então, muitas vezes uma população explora uma determinada área em busca do seu próprio sustento, né? E essa exploração começa com um ponto pequeno, vai aumentando, né? E até que se perde o controle. Aí todo mundo joga assim: nossa, nós temos avanços biotecnológicos, que nem nós lá em Assis temos o curso de biotecnologia, né? Que todo mundo fala, biotecnologia resolve, né? Então não é assim também. Por mais que a gente tenha avanços biotecnológicos, nós não estamos conseguindo viabilizar de forma correta a renovação desses recursos naturais da natureza, tá? Por mais que eu tenha uma fórmula mágica para solucionar um problema, eu também não vou conseguir renová-lo em rápido tempo, tá? Próximo. Hoje se retira centenas de árvores, tá? Onde hoje se desmata uma pequena área para se fazer uma pequena chácara. Então nós temos que toda essa manutenção da vida moderna, da vida, né, que avança, nós também temos um grande problema: a degradação desse meio ambiente. E essa degradação do meio ambiente muitas vezes nós não conseguimos recuperar as fontes naturais, tá? Ou preservar essas fontes naturais. Próximo. Eu estou passando um pouco rápido no slide, depois eu vou deixar aqui com os palestrantes, se alguém quiser um sketch para levar alguma coisa, né? Tem referências também que podem ser usadas. Pode passar. Essa preocupação com preservação de animais silvestres, né? Todo mundo tem essa preocupação. Ela não acontece agora, ela acontece há muitos anos. Mas preocupar-se e agir tem uma grande diferença, né? Então agora é que começaram movimentos, tá? No sentido de ação mesmo, para realmente se preservar animais silvestres. Preservar um animal silvestre não é alimentá-lo, dar condições de vida para ele, tá? Achando que com isso você está preservando. Preservá-lo é deixá-lo na natureza, tá? Deixá-lo no habitat natural dele e não levar para casa. Pode passar. E depois que começaram essas preocupações, né, com a preservação da vida silvestre, aí surgiu as leis e as regulamentações de como isso deveria ser feito, tá? Então primeiro se desmata, primeiro se mata, primeiro se extingue, depois nós vamos tentar achar leis para proibir que isso aconteça. Então a regulamentação e a área de educação ambiental passou por uma série de problemas que eu acho que o professor Reinaldo e a professora Angélica vão poder esclarecer, que eles são da área, né? Por uma série de problemas que eu acho que o primeiro deles, ao meu ver, foi da aceitação, né? Porque todo ambientalista, muitas vezes eram confundidos com aqueles loucos que sobem em árvores, impede de cortar, impede de destruir, e não é essa verdadeira face de um ambientalista, tá? Então, isso foi um dos primeiros problemas que se enfrentou. Nem se falava nisso na escola,
né? A escola, quando um professor do ensino médio, do ensino fundamental, ou até mesmo um professor universitário, fosse fazer um trabalho voltado para isso, era uma iniciativa dele, né? E que nem sempre era recebida com o mesmo calor que deveria, ou com a mesma importância que deveria o assunto se ter, tá? Então, eu tô doida para chegar na frase que eu falei para vocês. Pode passar? O assunto era muito sério. Não só proteger a vida silvestre ou a vida selvagem do planeta, a vida das pessoas, dos bichos, das plantas, né, de tudo que se vive ali. É a busca da harmonia. Não adianta eu estar aqui com um monte de, eu não sei se é pupunha que fala, que não é palmito, pupunha, né? Não adianta eu estar aqui cercado de pupunha passando fome, né? E falar assim, não, você não vai retirar nada porque é da natureza, né? Então há um desequilíbrio, isso gera revolta, né? Gerando revolta, ninguém tem preocupação e ninguém tem o cuidado em relação a esse assunto. Então, outra coisa também é a questão do espaço, né? De repente você fala assim, vou reservar uma área, eu não sou boa nisso, viu gente? Eu vou até metro só, tá? Não sei quantos 1000 hectares de área para 2 tucanos, ver se eles acasalam, deixam descendentes, né? Eu falo, poxa vida, né? Enquanto tem um monte de gente empoleirada, podia dar essa área, né, para fazer várias casas, né, com jardim e tudo mais. Aí a questão do espaço, a questão da industrialização, da comercialização, do crescimento, né, gerou o quê? O problema também do espaço, né? Você reservar uma área para a questão dos bichos é complicado. Então, eu queria deixar aqui para vocês também que não é só a fome, o crime, a guerra que destrói o planeta, todos nós sabemos disso. É a maneira com que a gente trata as questões ambientais, do ponto de vista governamental, do ponto de vista educacional, né? A maneira com que a gente trata e como a gente gera os recursos ou como a gente retira os recursos da natureza é que podem provocar os danos nesta mesma. Próximo. Dos recursos renováveis de forma adequada e também em quantidades. Pode passar. A questão ambiental que nós começamos a trabalhar no começo do projeto, ela impôs para a gente uma maneira de ver a sociedade, tá? Então a sociedade, nessa questão ambiental, tinha que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E isso não bastava eu proteger um bicho ou proteger uma árvore. Eu tinha que educar, né, o próximo para que ele tivesse essa visão. Como educar, como passar, né? Isso aí. Então nós percebemos que não adiantava Pode mudar, bem. Não adiantava nós ficarmos no laboratório fazendo 1000 soluções, 1000 tipos de cruzamento para os bichos recuperarem sua reprodução, recuperarem o número de indivíduos da espécie. Não adiantava se eu não tinha, tudo bem, eu tinha um ambiente para soltar o bicho, mas eu não tinha a preservação ou eu não tinha a consciência dos moradores daquela região para não matar, para não destruir, né? Então nós começamos a ver onde é que nós podíamos atuar. Aí montamos um projeto de educação, onde a gente começou assim, responsabilidade, né, e sensibilidade para se conservar o ambiente, para se manter um ambiente saudável. Quais seriam as práticas educacionais que nós iríamos desenvolver junto às escolas, né, junto, eu digo, à rede municipal e estadual,
que nós pudéssemos tornar isso prazeroso, né? A pessoa praticar isso de forma prazerosa. Então começamos a atuar com pessoas ligadas à educação ambiental, né? Longe de nós fazermos educação ambiental. Como eu disse, só especuladores. Próximo. E aí nos deparamos com alguns pontos polêmicos desta questão ambiental. E um dos pontos polêmicos que a gente percebeu, e que vocês passem a perceber agora, quando assistem uma novela, quando assistem um noticiário, quando veem um filme, né, gerado aí de forma independente, que a gente vê que alguns problemas ambientais, algumas questões sobre o ambiente veiculadas pela mídia, veiculadas pelos nossos meios de comunicação, muitas vezes é tratada de forma a se minimizar o problema e até mesmo banalizar o problema para não alarmar, né, os ambientalistas, entre aspas, e criar polêmicas e criar grandes dificuldades. Por quê? Há interesses, né, em todas as coisas, interesses políticos, socioeconômicos, e se a gente começar a mostrar a coisa crua e nua como ela é, né, muitas coisas vão ser cortadas. Desculpe a minha sinceridade em falar, né, assim, não estou nem preocupada se eu vou sair daqui, né, assim. E às vezes a falta de conhecimento também, né, a falta de, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma matéria, ou vai escrever alguma coisa, ou vai defender alguma coisa, e não conhece o assunto na sua profundidade. E aí é facilmente derrubado. Por quê? Porque você não tem argumentos, né, convincentes para poder derrubar aquela teoria. Então, às vezes, a falta de conhecimento também é um mecanismo de empobrecimento das questões ambientais. Tá certo? Deixa eu ver se está aí a minha frase. Ah lá. É um luxo e um despropósito defender animais ameaçados de extinção. Isso aí eu escrevi assim, tá? Tico-tico. Tá? Uma pessoa gastando dinheiro, né, do governo para um projeto estudando a variabilidade genética do tico-tico, tá certo? E aí a pessoa me disse isso, enquanto milhares de crianças morrem de fome ou de diarreia na periferia das grandes cidades, no norte ou no nordeste desse país. Nossa, que sentimento de culpa eu tive naquela hora. Eu me senti um monstro, como se eu estivesse tirando da boca de uma criança um pedaço de pão para pôr esse pedaço de pão na boca de um tico-tico, né? Transferiram para mim a responsabilidade desse problema, como se, por exemplo, a fome do Nordeste é culpa do meu projeto ou de outros projetos, e eu não tive argumento para defender. Na hora eu defendi de forma científica. Não, é importante porque nós podemos contribuir com a pesquisa básica, e fui falando de genética, que isso eu acho que eu entendo um bocadinho, e fui, e não consegui defender, né? Foi quando eu comecei a estudar esse projeto que eu comecei a perceber a resposta que eu poderia dar a isso aí. Se para salvar crianças da fome e da morte bastasse deixar de extinguir-se, né, algumas espécies, estaria aí criado o dilema, tá certo? Mas como isso não é verdade, trata-se então de um falso dilema, certo? A situação das crianças no Brasil não compete com a situação de qualquer espécie ameaçada de extinção. Então, um assunto não tem nada a ver com outro assunto. Como crianças morrem de fome, bichos morrem de fome. Como crianças morrem de fome, áreas e áreas são degradadas, né? Então, um assunto não está competindo, não é o meu dinheiro para o projeto que está impedindo que crianças não comam, tá certo? É esse pensamento
pensamento, tá? Esse pensamento pobre que leva ao egoísmo, né? De trazer, bom, eu não vou fazer isso porque podia estar fazendo aquilo, e nós continuamos investindo. Aí eu me senti fortalecida, porque de alguma maneira, tá? Eu estou contribuindo para as questões ambientais, tá? Eu estou preocupada com a preservação, a conservação, né, das espécies animais, tá? Seja ela silvestre ou não. Estou preocupada com isso, estou dando a minha colaboração, que tem que ser interligada, né? Próximo. Uma espécie ameaçada é um sinal de alerta para uma situação geral, né, muito mais ampla, de que há um perigo ali para todo o sistema do qual depende os seres vivos. Então, o fato daquela espécie estar se extinguindo, não estar cruzando, né, sumir daquele determinado ambiente, ela também caiu fora. Se ela está saindo daquele... Começamos, então, a mostrar isso para outros ensinos, né? Então, ensinar e aprender em educação ambiental, não vou ser nem louca de falar aqui como que nós poderíamos fazer isso. Mas o que nós fizemos no nosso projeto? Procuramos resgatar. Não adianta eu querer falar do massacre das baleias, da extinção dos dinossauros, ou falar do problema dos golfinhos em Tupã, né? Eu tenho que falar isso sim, mas eu também tenho que ver quais são os problemas locais. Para eu ensinar uma criança, ou um professor da rede ensinar uma criança dos problemas das questões ambientais, nós temos que atingir aquilo que o atinge, ou aquilo que o incomoda, é aquilo que está perto, né? É aquilo que está perto. Você falar das crianças que estão com fome na Etiópia, você vê lá na televisão a reportagem, vou ensinar a preservar aquilo que ele nem sabe que tem aqui, tá certo? Então começamos a trabalhar com as questões culturais locais, tá? Primeiro fazer um mapeamento do que se existe em cada lugar. Quem fazer? Eu? Não. A rede, tá? Como projeto. Eles fazendo junto com a gente um projeto de diagnosticar o que a região pode nos apresentar, tá? Então começamos aí esse processo de conceitos e propor à escola trabalhar com valores, ter procedimentos de preservação da área local. Próximo. Pode fazer ali na região. É papel da escola ensinar o aluno, ensinar os familiares desses alunos como que o fornecimento de informações que a escola pode dar, não só informação, mas formação. Tem uma grande diferença. E uma formação continuada. Ela não pode ser uma coisa tipo, bom, já ensinei educação ambiental, tudo bem, já fiz a minha parte. Não, isso é um processo, sabe, repetitivo do todo dia, de toda hora. E falado em diversas línguas. Não é o professor de ciência, o professor de biologia que deve falar de questões ambientais. É o professor de história, professor de geografia, professor de português, professor de matemática, tá? Trabalharem em conjunto nisso aí. Próximo. Porque se você atribui à escola, só a ela, o papel educativo, você está excluindo toda a comunidade, que é onde a escola, os frutos da escola, né, vão atuar nesse sentido. Então, para que os alunos possam compreender a complexidade e a amplitude dessas questões ambientais, é fundamental oferecer a eles a maior diversidade possível de informações, tá? Quanto mais informações, melhor ainda. Grande parte dessas informações podem ser apresentadas. Próximo, por favor. Deixa eu ver se já está aí. Pode, não, espera um pouquinho. Grande parte
das informações que os alunos nossos têm, muitas vezes são fragmentadas, né? Então ele aprende de primeira a quarta série, não sei se estou falando bobagem, né? Mas se eu tiver, me corrijam. Ele aprende de primeira a quarta série um assunto, vamos supor, na primeira série ele vai falar sobre água, então ele vai aprender sobre água. Depois ele vai aprender lá em ciência sobre os peixes. Depois ele vai aprender não sei aonde sobre, né? Então essas informações fragmentadas que às vezes ele recebe, muitas vezes ele não consegue superar essa fragmentação e aplicar o conhecimento que ele está tendo ali, tá? Então essa formulação, próximo, a formulação na escola, envolvendo os alunos de primeira a quarta, de quinta a oitava e assim por diante, em projetos educacionais criados por eles, não por você, criados por eles, é que vai fazer com que eles superem essa fragmentação de conhecimento, tá certo? Com isso, o governo, né, quando fez os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, ele viu a necessidade da transversalidade do conteúdo, ou seja, criar temas transversais que pudessem abordar a educação ambiental ou a questão ambiental de vários ângulos ou de várias formas, não só por uma única palavra. E aí os PCNs, essa relação da transversalidade, criou uma visão global e abrangente da questão ambiental. Não mais aquela visão puramente científica ou puramente biológica, né? Porque antes a questão ambiental era vista como uma questão puramente biológica. E aí essa transversalidade foi abordada por vários aspectos. Aspectos históricos, aspectos educacionais, pode passar, aspectos biológicos, econômicos, sociais e assim por diante, tá? Pode passar também. Nesse nosso projeto que nós começamos, nós fizemos 3 anos dando aula para professores da rede. Cursos gratuitos de 30 horas, 60 horas, 80 horas, ensinando algumas práticas, né, onde ele pudesse abordar a questão ambiental e preservação da vida silvestre, dos animais silvestres. E com isso, nós montamos um programa, né, uma ementa. O que nós vamos ensinar? Que tipo de intervenção nós vamos trabalhar, se o assunto é amplo, vasto e pode ser abordado, portanto, sem que eu fuja da minha área. Eu também não posso parar de estudar meus bichos e começar a falar de questões políticas, socioeconômicas e etc. Então nós começamos a trabalhar com temas: proteção, conservação, preservação, migratórios, não sei se vocês lembram disso, né? Das questões evolutivas, né? É muita coisa, é muita coisa. Falar de poluição, nossa, fico, né, meses. Ensinar impacto ambiental, nossa, vou. Então eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Ficou 1 ano, esse projeto, mudamos, voltamos. Aí falou, não, vamos ensinar só aquilo que está relacionado com a ameaça dos animais silvestres. E começamos a fazer algumas perguntas à população de um modo geral. Onde a pessoa deveria falar preservar, ela falava conservar. Onde ela deveria falar proteger, ela falava, sei lá, preservar. Eu falei, mas é sinônimo? Até eu estava meio em dúvida já. E começamos a estudar. E os PCNs começaram a abordar a importância de distinguir esses 3 conhecimentos, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a montar práticas que pudessem ensinar proteção, práticas que pudessem ensinar preservação, práticas que pudessem ensinar conservação, tá? Para esses animais silvestres que eu trabalhava, tá? E aí a proteção foi a hora que a gente começou a ensinar nas escolas, e agora o nosso projeto está com alunos do ensino fundamental e médio. Vejam, não são todas as escolas, não são todos os alunos que nos chamam, né? O projeto é gratuito, nós vamos, não cobramos nada, deixamos material na escola, só queremos conversar com os alunos, só queremos 2 horas por semana
para interferir, né? Ou colocar a nossa posição. Então, nós começamos a ensinar o que é proteção. A defesa, volta para mim, por favor, bem. A defesa daquele ou daquilo que é ameaçado. Defender o que está ameaçado, isso é proteção, tá certo? E para elas, essas formas de proteção são extremamente vastas, né? Que nós não vamos discutir. Preservar é a ação de proteger contra a destruição de qualquer forma de dano ou degradação de um ecossistema, uma área geográfica, uma espécie animal ou vegetal ameaçada de extinção. Tá? Adotando-se medidas preventivas legais necessárias à medida das vigilâncias adequadas. Bom, qual a diferença que vocês veem aí em preservar e proteger? Tá? Proteger, vou protegê-la, tá? De se extinguir. Estou protegendo. Você vai falar disso? Você quer falar disso? Ela está me olhando. Você vai falar também? Não estou com essa? Então, eu estou protegendo um animal ameaçado, tá certo? E para isso eu vou desenvolver N métodos em todas as áreas, de todas as formas, para proteger. E preservar? Preservar não é um pouquinho antes? Vou preservar de ser ameaçado de extinção. Vou preservar essa espécie da extinção. Vou preservar essa espécie da ameaça. É preservar uma área, é reservar esse espaço. Tá certo? Vai falar também? Tomara, que assim melhora a explicação. Próximo. Conservação, tá? Tá? De que maneira racional eu vou fazer isso? Tá? Então, existe maneiras de se conservar. O próximo, eu olhando para ele lá no próximo, é para ele. Próximo. Recuperação, tá? Bom, tudo bem, quebrei a cadeira, depois eu mando consertar, né? Bota o pé novo, fica tudo bem, tá certo? Tudo bem, desmatou, manda plantar, né? Vou te aplicar uma multa. Você vai plantar não sei quantos milhões de árvores. Tá? Vai recuperar. Tá recuperado. Nossa, plantou, tá lá cheio de mudinha, tudo crescendo, adubado. Tá certo? Aí entra a gente da genética e descobre que todas aquelas árvores que foram plantadinhas ali, que tá tudo bonitinho já com folhinha, tá quase dando fruto, tá? São todas idênticas. Tudo idêntica. Geneticamente idêntica, né? Tudo está ali, mas você recuperou o que existia ali? Você consegue recuperar? Eu posso quebrar essa cadeira, botar outro pé, ela fica de novo com 4 pés, mas não é a mesma cadeira. É uma cadeira recuperada, tá? Mas não é a mesma cadeira, não é o mesmo ambiente, não sendo o mesmo. Aquilo que tinha não tem mais. Então aquilo que tinha já perdeu. Então essa coisa de recuperar o perdido parece muito fácil, mas não é. Esses dias foi lá na nossa faculdade uma pessoa que estava montando um projeto de soltura de animais. Tinha conseguido em cativeiro cruzamento de um pássaro lá, né? Não vou falar, que se eu falar qual é o pássaro, todo mundo vai saber quem é a pessoa, né? Eu não posso. De como ele poderia soltar. Ele tinha um monte, criou demais, queria soltar. E descobriu que a região onde esse pássaro vivia era ali e tal, perto de Tarumã, né? Que é 20 quilômetros de Assis. Vou soltar, é o habitat dele, né? Diz que meu avô pegou na região, então eu vou soltar ali. Só que essa região não é a mesma, tá? E os que ele ia soltar era filho do filho, neto do neto, primo do primo. Quer dizer, eram todos parentes, as aves, todas consanguíneas. E ele não estava levando em consideração essa homogeneidade para recuperar.
Boa ação, claro, boa ação. Mas às vezes a gente no ambiente não precisa de boas ações nesse sentido. Precisa de coisas racionais, porque às vezes você está soltando um bicho, que é uma das coisas que nós também trabalhamos aí. Você vai soltar um bicho numa determinada área e acha que está contribuindo, e não está. Quando, por exemplo, formam aquelas represas, né, inunda, e você vê aquelas pessoas com aqueles barquinhos, né, sofrendo para transportar a cobra de um lado do rio para o outro lado do rio, tá? É uma ação de proteção, sim, do animal. É uma ação de tentar resgatar essa natureza. Mas ao colocá-lo do outro lado, será que ele, vou colocar em palavras bem simples, né? Será que ele não é um inimigo natural de quem está do outro lado? Será que ele não vai destruir quem está do outro lado? Ah, não, mas lá também tem cobra. Não, lá também tem cobra. Mas do ponto de vista genético, essa cobra, ao entrar em contato com as cobras do lado de lá, tá? Pode ter um material genético que é, no cruzamento, prejudicial à deme que está formada ali. Tá certo? Então, essas ações é que nós temos que tomar cuidado. Então, foi aí que nós começamos a enfocar esses conceitos de proteção, preservação, conservação, né? A ideia de recuperação, que venha a ser a recuperação, que venha a ser próximo, o que venha a ser essa degradação. Até que ponto, para você recuperar uma área, você tem que estudar. Essa área degradada, você tem que criar um histórico dela. Você tem que ter um histórico para poder chegar o mais próximo possível dessa recuperação, que é muito difícil, tá? Mas como é que você vai ter um histórico? Se a escola, se a população não resgata as informações, não preserva a sua cultura, como que você vai, num futuro distante ou próximo, tá, recuperar ou contribuir para essa recuperação? Então, o resgate, o papel da escola, o papel do educador nessas questões, né, longe de mim, né, interferir nisso, mas está aí também, em tentar resgatar a cultura local, e aí partir para outras culturas, e aí ampliando, globalizando esse conhecimento. Próximo. Pode passar o próximo. Pode fechar. Tá? Então, eu não vim aqui falar longe do nosso projeto, porque nós íamos ficar aqui fazendo práticas e precisaríamos de uma mata, né? Porque nós íamos brincar no mato. Mas foi mais uma maneira de vir dizer assim, olha, estamos querendo vir para Tupã, tá? Trabalhar nas escolas municipais e estaduais sem cobrar absolutamente nada, né? Nosso trabalho é voluntário, de vir conversar com os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, tá? Não pensei em menos, porque a gente ainda não tem formação para isso. Conversar com eles e começar a trabalhar com esse resgate histórico e apresentar algumas práticas que nós fazemos para abordar esses 4 temas: preservação, conservação, né, proteção e tudo mais. Então, eu não sei se tem tempo, Sandra, eu não queria abusar. Eu tenho um vídeo de 30 minutos, vocês não querem? Pode ser também, mas só que eu não vou poder ficar, infelizmente, até o final, porque eu também estou com 8 cursos acontecendo agora ao mesmo tempo e que eu coordeno, né? Então eu vou para lá. Eu vou deixar esse filme. Se houver interesse, a Sandra pode depois emprestar para vocês copiarem, para vocês terem. E depois a Sandra me devolve. Pode deixar na diretoria de ensino com a Valéria. Mas você não estará na Unesp até mais tarde? Eu vou estar na outra Unesp, lá em Mirante do Paranapanema. Estou indo para Prudente e para Mirante ainda, por causa dos cursos. Então, se alguém tiver interesse, depois pode copiar esse filme. Um dos filmes premiados
no mundo, nós tivemos o ano de 2002, 8 filmes relacionados com educação ambiental e questão ambiental que foram premiados no mundo. Um na Suécia, um na África, um no Brasil, né? Um na Inglaterra, um não sei aonde e assim por diante, que aborda essas questões. E eu escolhi o de hoje, um filme que mostra a interferência socioeconômica, cultural e política para se preservar uma determinada área, ou para conservar uma determinada área, ou para proteger uma determinada área. Isso que nós vamos ver o que eles fazem, tá? E me coloco à disposição se alguém quiser algum esclarecimento, alguma pergunta, tá? Ou mesmo para vir para cá e mostrar esse nosso projeto do ponto de vista biológico, né? Que aqui foi mais do ponto de vista educacional, tá certo? Então, muito obrigada a todos e obrigada à comissão organizadora por ter me chamado para vir aqui, tá certo? Obrigada, gente.